noite. Hoje aqui nós vamos estudar o livro de 1 Coríntios, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Bom, quem que escreveu 1 Coríntios? Essa é fácil, né? Paulo. Isso aí. Foi Paulo que escreveu 1 Coríntios. No versículo 1, pedi para vocês abrirem no versículo 1 de início. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, ó. Que interessante. Ele fala assim, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Eu queria focar nesse momento aqui, nessa expressão. Primeiro a gente já sabe, né, que foi Paulo que escreveu, ele já está se identificando, mas aqui acrescenta, olha como que ele se qualifica aqui, quando ele está escrevendo a carta, né? Ele se qualifica falando assim, ó, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, quando ele está escrevendo essa carta para os coríntios, ele está fazendo o quê? Ele já está mostrando quem ele é. E ele está mostrando também, olha, eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando aqui. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Tá? Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o que é um apóstolo. Tá certo? Porque não é simplesmente uma expressão qualquer, que a gente pode usar em qualquer sentido. Ah, eu sou apóstolo aqui, ó. A partir de agora eu quero que vocês me chamem de apóstolo Aloísio. Tem um pastor Aloísio e tem um apóstolo Aloísio. Não posso. Como é que faz, né? Mas aí é interessante também, porque o que vocês vão me responder se eu chegar aqui e falar assim, ó, eu sou apóstolo Aloísio? O que vocês vão me responder? Você viu Jesus ressurreto na sua frente? Mas por quê? Vamos achar nos textos, né? Vamos ver nos textos o que faz de uma pessoa um apóstolo. Para que eu não possa chegar aqui, falando de mim, eu não possa chegar aqui e falar que eu sou um. Olha que interessante esse texto aqui, que Paulo está falando, olha, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Ele não está simplesmente se qualificando, eu sou apóstolo. Ele está mostrando assim, olha, não fui eu que escolhi eu ser apóstolo. Ele está falando assim, ó, foi Deus que escolheu que eu fosse apóstolo. Ele faz questão disso, né? Então a gente vê também que ele não, primeiro que ele está atribuindo essa característica dele a alguém que é muito maior que ele e que tem autoridade para escolher. E segundo, que ele não está se exaltando aqui, pelo contrário, ele está falando, olha, eu sou servo dele. Eu fui chamado por ele para ser apóstolo dele. Mas para começar, eu quero começar com vocês falando o que é apóstolo, tá? Porque eu acho que às vezes a gente tem um problema um pouco grande, que é o seguinte, às vezes a gente tenta pensar que tudo é uma expressão muito técnica, sabe? Algo que só serve para aquilo. Então essa palavra aqui, ó, só serve para isso aqui. E na verdade, não é bem assim. Até na nossa língua portuguesa, é comum que diversas palavras, elas tenham um sentido que mais genérico e, em determinados contextos, essa mesma palavra ela é utilizada para um título específico de alguém. Vamos pensar outra palavra em português mesmo que é usada assim? Se eu disser, o pastor, por exemplo, dá aula em faculdade. Se eu disser assim, ó, que, não vou nem usar a palavra pastor porque é professor lá, né? O professor Estevão ministrou aula de administração. Olha só, ministrou, verbo ministrar. Você vê que é uma palavra, é um verbo, ministrar, mas que da mesma forma, se eu for parar para pensar na língua portuguesa, essa mesma palavra, ministro, em alguns contextos, ela pode ser usada para designar uma autoridade, é um título dado a alguém. Como, por exemplo, ministro da Justiça, ministro da Fazenda Pública, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então você vê que a palavra, ela às vezes é usada como um título, que ela pode designar um título para alguém. Mas ela tem um sentido por trás disso, que é um sentido genérico, mais amplo. E às vezes até a mesma palavra pode ter vários significados, a gente sabe. Mas aí, por exemplo, ministrar aula, tudo bem, ele deu aula para alguém, ele ensinou. A enfermeira ministrou o medicamento. Olha só, tem nada a ver com o ministro da Justiça, tem? Absolutamente nada.
Então, se em outras palavras também são assim, o apóstolo também é. Apóstolo veio de uma palavra também que tinha na época. Então eu quero primeiro que a gente pense o que é apóstolo. Não vamos pensar no título, apóstolo Paulo. Não, apóstolo Pedro. Não, eu não quero que a gente pense nisso. Eu quero que a gente pense assim, o que é apóstolo? Não vou nem garantir que existe essa palavra em português agora que eu vou usar agora, talvez seja um neologismo que eu estou fazendo, mas o que é apostolar? No sentido de que seria um verbo atrelado a essa expressão? O que é apóstolo, gente? Então, vamos pensar o que é apóstolo? Vamos lá. Apóstolo é um mensageiro, enviado, delegado, alguém comissionado por outro para representar essa outra pessoa. Então, olha o que é um apóstolo. O apóstolo é um mensageiro, alguém que foi enviado, foi comissionado por outra pessoa para quê? Para levar uma mensagem. Isso é um apóstolo. Então, eu posso chegar e falar, irmão Manuel, eu preciso que o senhor passe uma mensagem minha para o pastor Estevão. O senhor vai ver ele daqui a pouco, se o senhor passa uma mensagem minha para ele. O senhor está sendo meu apóstolo. Eu estou te enviando com uma mensagem minha para o senhor passar para o pastor Estevão. Então, vocês veem que eu não quero que vocês pensem nas expressões como se tudo fosse um título, algo muito genérico, algo muito lá em cima. Não, da mesma forma que em português as palavras podem ser utilizadas como um título específico, como também elas podem ser usadas em outros contextos, apóstolo também vai ser. Então não precisa necessariamente ser os apóstolos, aqueles 12 do colégio apostólico. Não, mas é uma expressão que significa um enviado, um mensageiro. E olha, alguém que foi enviado por outrem para levar a mensagem dessa outra pessoa. Isso aí já indica para a gente que o apóstolo, ele não leva a mensagem de si mesmo, não é verdade? Porque ele está representando outra pessoa. Então, o apóstolo, ele está servindo, não está? Porque ele está atuando ali em favor de outrem. Ele não está levando a mensagem dele. Ele não está ali para exaltar ele. Pelo contrário, ele tem alguém por trás dele que é muito maior que ele, que mandou uma mensagem por meio dele. Que exerceu ali de alguma forma uma autoridade sobre ele. Assim como, em outros sentidos pode não existir essa relação de hierarquia tão clara, mas é evidente que no sentido aqui dos apóstolos do nosso Senhor, esses homens tiveram essa hierarquia muito grande, porque eles estavam comissionados justamente por Deus. E quando Paulo está falando aqui, olha, que ele foi escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ele está demonstrando que Deus escolheu ele para que ele seja portador de uma mensagem muito específica, representando Jesus ali nos locais, passando a mensagem do Evangelho nos locais. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que a gente distinga é um título, que é como se fosse um sentido mais técnico, um título de alguém, para simplesmente uma expressão que é do vocabulário popular. Tá? Legal. Isso é tão evidente que não necessariamente apóstolo tem que se referir aos apóstolos do Senhor, que o próprio Jesus é chamado de apóstolo em Hebreus. Vamos ler, alguém pode ler para a gente? Hebreus capítulo 3, versículos 1 a 2. Por isso, santos irmãos, que participarem da vocação celestial, considerarem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, aquelas três. Aí mesmo, obrigado. Porque a gente quer focar aqui, olha, nesse começo aqui que fala, ó, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, olha só, a mesma expressão aqui, apóstolo, foi usada para indicar o nosso Salvador. Mostrando que, poxa, será que Jesus ele portou uma mensagem do Pai? Ele foi enviado pelo Pai? Evidente. Alguém pode ler João 3,17?
Agora a gente vai ler João 5, 36 a 38. Alguém pode ler, por favor? Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Esse texto é bem interessante. Ele está falando aqui, ó, que o Pai me enviou. E Jesus veio, Jesus é Deus, ele veio para salvar o mundo, para morrer pelos nossos pecados. Com uma mensagem que é chamada do quê? De boas novas, que é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas que ele traz. Então, esses textos aqui mostram que o quê? Jesus está falando, olha, o Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma, também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Então ele está falando, olha, eu fui enviado pelo Pai. O Pai me enviou. Eu vou morrer pelos pecados, para a salvação da humanidade. E aqui é usado, e já se a gente for fazer referência agora a Hebreus, lá em Hebreus o texto que a gente leu fala, Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote. Então, nós vemos que essa palavra apóstolo não precisa necessariamente estar atrelada ao colégio apostólico, aos apóstolos do Senhor. Não, é uma palavra, olha, foi usada para Jesus, porque sim, ele foi enviado para transmitir as boas novas da salvação, essa mensagem da salvação. Principalmente aqui em Hebreus, está falando assim, ele é o representante perfeito de Deus para os homens. Ele é o próprio Deus, né? Ele vem para isso. Então, isso aí mostra que não precisa necessariamente, a gente não precisa pensar que, olha, porque vai estar escrito apóstolo, tem que ser ali um título super específico de um grupinho. Não, é uma palavra, gente. Foi usada aqui para Jesus, por exemplo. Por quê? Porque ele foi enviado por Deus. A gente viu aqui em João, ele foi enviado por Deus. Então, vamos pensar nisso, né? E aqui, esse texto aqui também é interessante, que a gente mais para frente vai mencionar isso, mas aqui também fala, né, que o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Porque a gente vai ver um pouco mais para frente, não sei se hoje, mas que o testemunho dos apóstolos foi confirmado, né, por Deus. Deus confirmou o que os apóstolos diziam. Mas vamos com calma, né? Aqui eu quero que vocês pensem só que, olha só, até para Jesus foi usada essa expressão. E a partir disso, vamos começar agora a pensar o que é um apóstolo. Mas agora a gente vai pensar num sentido um pouco mais técnico, mais direto mesmo, tá? Então a gente viu que tem sentido mais amplo, o significado da palavra, também tem o título. Agora eu quero que a gente pense mais nesse sentido mais técnico mesmo. O que é exigido de alguém para que ele seja um apóstolo nesses termos aqui bíblicos? Então, por exemplo, por que Paulo está falando que ele foi escolhido da parte de Deus para ser apóstolo? Bom, primeira coisa é porque ele foi escolhido. Então, ele não chegou e falou assim, eu quero ser apóstolo. Eu quero me candidatar aqui para ser apóstolo. Quer falar, irmã? Não? Achei que você ia falar. Pode falar. Então, esses que se usam a palavra apóstolo, não está errado. Vamos chegando? Não, vamos chegando. Tem duas, se Deus quiser, tem esse domingo e o domingo que vem ainda. Vamos com calma. Não, vamos com calma, né? Vamos pegar... Devagar. Porque senão eu vou ter que cortar lá na frente tudo, né? Mas vamos pensar aqui, ó, o que faz de alguém um apóstolo? Para eu, de fato, pegar aqui, eu sou um apóstolo do Senhor. Tá? Primeira coisa que eu vou falar para vocês é ser escolhido pelo próprio Senhor. Porque um apóstolo não é um mensageiro enviado por outrem com uma mensagem daquele que enviou? Então, como é que eu vou ser mensageiro da Nina se a Nina nunca me passou uma mensagem para eu entregar?
ser mensageiro de alguém se essa pessoa nunca me escolheu para eu passar a mensagem dele? Que mensagem que eu vou passar? É importante, né? Se eu vou escolher um apóstolo, escolhi o senhor para passar minha mensagem para o pastor. Eu te escolhi. Se eu não te escolher, tem como o senhor chegar para o pastor e falar, ó, Luiz, tem uma mensagem para você? Não, você não sabe a mensagem. Tudo bem? Bem-vindos. Então, veja bem, para nós pensarmos em que é um apóstolo, primeira coisa, se ele é enviado por alguém, esse alguém escolheu ele e passou a mensagem para ele. Então, Paulo, a gente já viu aqui, olha, nesse texto aqui, que Paulo mesmo está falando, fui escolhido por Deus para ser apóstolo. Tem mais texto que a gente vai ver de Paulo, mas ele está falando já aqui, ó, fui escolhido por Deus para ser apóstolo. Então, beleza, Paulo já está nesse critério. Mas vamos ver se tem mais? Se é só Paulo? Vamos pensar aqui se tem mais, ó. Vamos achar aqui. Vamos abrir em Lucas 6, de 12 a 16. Lucas 6, de 12 a 16. Pode ler. Sobre naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Obrigado, Almir. Olha só, hein? Então, agora a gente está vendo dos 12. Como é que está escrito aqui? Olha, que Jesus, quando amanheceu, ele chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Olha só, que interessante. Jesus tinha muitos discípulos, não tinha? Um montão de discípulos. Teve uma vez que ele enviou 70 de uma vez assim, ó. Vai pregar. Vai expulsar demônios. Vai curar. Então, olha que interessante. Ele podia ter dado para todo mundo o título de apóstolo, não podia? Ó, meu mensageiro, eu escolho quando eu quiser. A gente, no futuro, se Deus quiser, a gente vai ver por que são 12, tá? Não vamos pensar agora por que são 12, não. Vamos com calma, o conhecimento é progressivo, né? Não adianta a gente passar muito para frente. Mas pensa no seguinte, ele chamou todos os seus discípulos, é como se eu chamasse, por exemplo, aqui, eu tenho uma mensagem para ser enviada para o pastor Estevão hoje. Então, vocês são todos aqui, estão comigo. Eu chamo todos vocês, mas eu escolho só o irmão Manuel para passar a mensagem. Só o irmão Manuel vai ser meu apóstolo. Só ele vai ser meu mensageiro. E Jesus fez algo desse tipo, porque ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Então, Jesus tinha um monte de discípulos, e do monte de discípulos que ele tinha, ele selecionou e escolheu 12 deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Agora, você imagina os outros lá, aquele monte de outros lá que falavam, não, eu também quero ser apóstolo. Por que só os 12 ali que tem esse título? Eu também quero. Não é assim. A escolha não é sua. Ah, mas eu te amo, eu te sirvo. Eu sei, me serve com humildade. Você não escolhe se você vai ser meu apóstolo. Eu escolho se você vai ser meu apóstolo. É meu mensageiro. Como é que você quer decidir que você é meu mensageiro? Então, mais uma vez, a mesma característica que nós já vimos aqui Paulo mencionar, aqui nós vemos também agora que aconteceu com os 12, que eles foram escolhidos diretamente por Deus. Da mesma forma que Paulo foi escolhido diretamente por Deus para ser apóstolo, os 12 também foram escolhidos diretamente por Deus para serem apóstolos. Tá? Beleza.
Vamos fazer mais uma leitura aqui agora? Eu quero agora que nós abramos em Atos. Vamos, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo do finzinho do 19 em diante. Vamos fazer uma leitura sistêmica aqui, cada um lendo um versículo. Eu vou ler o finzinho do 19 e o 20, aí alguém lê o 21, a gente vai até o fim, tá? Diz assim, olha, e Pedro continuou. Porque está escrito, versículo 20 do capítulo 1 de Atos, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. É necessário, pois, que todos os homens tenham vivido conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Começando o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. E eles apresentaram dois, José chamado Barsanás, que tinha por sobrenome de Justus, e Matias. E orando disseram, o Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido. Para que tome parte desse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. O que eu quero mostrar a partir desse texto aqui? Eu quero começar dizendo para vocês que se fosse para homens escolherem quem é apóstolo do Senhor, nessa ocasião aqui você tinha os 11 ideais para escolher. Porque ali estavam os 11 apóstolos restantes, porque Judas tinha morrido e traiu o Senhor. Mas, em especial aqui, eles estão fazendo essa escolha porque ele traiu o Senhor, não é simplesmente porque morreu, não, porque ele traiu o Senhor. Tanto que, mais para frente, outros apóstolos aqui vão morrer e eles não são substituídos. O que leva aqui a escolha é a traição do Senhor, então Judas caiu. Mas interessante aqui que, olha só, se tinha 11 homens na história da humanidade, homens, seres humanos mesmo, né? Vamos excluir Jesus, porque Jesus é Deus. Então, se tinha homens na história da humanidade que tivessem poder, capacidade e autoridade para escolher um apóstolo, eram esses 11, porque eles eram os próprios apóstolos. Mas esses homens aqui, eles não tiveram a prepotência de falar assim, ó, eu vou escolher quem vai ser apóstolo. Eles não falaram isso. Eles falaram, eu vou escolher. Nós vamos escolher, olha só. O poder está nas nossas mãos, eu vou escolher quem vai ser apóstolo. Eles não falaram isso. Eles falaram assim, primeira coisa que eles fizeram, bom, vamos só pegar aqui, olha, e pegar os pré-requisitos. A primeira coisa que eles fizeram foi pegar os pré-requisitos, para que o grupo menor fosse selecionado ali e futuramente Deus escolhesse. Isso aqui não é que eles estão escolhendo, não, eles estão fazendo pré-requisitos. Imagina, por exemplo, olha, eu preciso de 2 homens para poder fazer um serviço ali que é um pouco mais pesado. Só que eu quero que Deus escolha. Não estou falando nada de apóstolo, tá? Estou dando um exemplo por fora. Preciso de 2 homens ali, ó, para carregar umas cadeiras aqui, ó. Mas eu quero que Deus escolha quais são esses homens, né? Deus que vai escolher. Então, primeira coisa, se eu estou com todo mundo aqui, é óbvio que eu vou fazer o quê? Eu vou escolher a irmã Nina, porque a irmã Nina é mulher. Porque o pré-requisito para essa tarefa que eu estou inventando agora é ser homem. Eu vou escolher a Priscila, vou escolher todo mundo que não é homem. Aí eu pego os homens que estão dentro do pré-requisito e o que eu faço? Aí
Deus escolhe para mim. Mas não é, eu não escolhi os homens primeiro, não. É porque ser homem era um pré-requisito na tarefa que eu inventei agora. Agora, os apóstolos, eles estavam no quê? Eles estavam, nossa, olha, um caiu, só que são 12. E eles tinham plena consciência que precisava ser 12. Nós vamos ver no futuro por que precisava ser 12. Mas isso, precisa ser 12, não tem como ser 11. E Judas não dá para ser, porque Judas traiu o Senhor. Quem que é o 12º? O que eles fizeram? Bom, não vou escolher eu. De jeito nenhum, a escolha não é minha. Mas existem pré-requisitos sem os quais não dá para ser isso. E eles passam aqui, que a gente vai ver com mais cuidado mais para frente, mas eles mencionam, olha, que tem que ter estado com o Senhor Jesus, né? Tem que ter testemunhado isso. Aí eles pegaram quem? Esse aqui e esse aqui, olha, são homens santos que foram discípulos do Senhor aqui, viveram com o Senhor, aprenderam com o Senhor e podem sim se tornar testemunhas da ressurreição. Por quê? Porque versículo 21, que acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E é evidente que precisava disso. Por que precisava? Porque, poxa vida, ele vai testemunhar do quê? Da ressurreição de Jesus. Se ele não viu Jesus ressurreto, como é que ele vai testemunhar da ressurreição de Jesus? É óbvio que isso aqui é um pré-requisito. Não tem como não ser um pré-requisito. Se eu vou testemunhar da ressurreição de Cristo, eu tenho que ter visto. Então eles falaram, homens que participaram disso tudo e que por isso cumprem os pré-requisitos para poderem testemunhar e serem apóstolos do Senhor, serem enviados com essa mensagem. Mas aí o que eles fizeram? Então eu vou escolher, porque eu sou mais amigo do Joãozinho aqui. Não, eles não falaram isso. Eu me dou tão bem com ele. Eles não falaram isso. Eles falaram, bom, selecionamos aqui os homens santos que cumprem esses pré-requisitos. Meu Senhor, agora escolhe o Senhor. Olha o que eles falaram, né? Versículo 24, e orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. O Senhor escolheu, não eu. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, parênteses aqui para vocês, o Espírito Santo ainda não havia descido para habitar nós, ainda não tinha acontecido o Pentecostes, então eles fizeram um sorteio, a forma que eles usavam na época, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, eu quero frisar mais uma vez, olha, se tinha homens que podiam escolher quem é apóstolo, eram esses 11 aqui, e eles não escolheram. Eles recusaram escolher quem seria o apóstolo, eles deixaram nas mãos de Deus fazer essa escolha. Então, não vai ser 2 Aloísios que vão se juntar para escolher, não é mesmo? Não vai. Porque se aqueles homens que viveram com o Senhor não se julgaram dignos de fazer essa escolha, não vai ser 2 Aloísios de Orlândia que vão fazer isso de jeito nenhum. Tá? Então, e aí fizeram ali, né, conforme aquele momento antes do Pentecostes, antes do Espírito Santo habitar nos crentes, e a escolha foi feita ali por meio de sortes, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Aqui é uma questão interessante de Matias, né? Porque Matias só é mencionado aqui. Depois disso, biblicamente, a gente pode procurar informação extra-bíblica sobre Matias. Inclusive, a gente pretende ver um aqui hoje. Ou no domingo que vem, não sei. Mas independente disso, Matias na Bíblia é mencionado aqui. Depois, o que foi que aconteceu com Matias? O nome dele não está mais. A gente não tem mais informações bíblicas do que exatamente Matias fez. O que nós temos, depois desse texto que ele é escolhido,
São textos que falam assim, ó, e os apóstolos fizeram tal coisa. Aí a gente acredita, né? Bom, beleza, então, a princípio, Matias está nesse texto futuro que fala dos apóstolos em geral que fizeram alguma coisa, ou que tomaram uma decisão, porque ele passou a fazer parte desse colégio apostólico. Mas usado de forma expressa? Não, não tem, tá? Não tem a expressão Matias aqui usada de forma expressa. Outra questão interessante é que não fala expressamente, né? Apóstolo Matias, ele virou apóstolo. Não, fala que ele foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Usa uma expressão um pouquinho diferente, né? Então, em nenhum momento na Bíblia diz expressamente assim, ó, a gente tem que raciocinar para poder concluir que ele se tornou apóstolo, mas não fala expressamente que, olha, ele virou apóstolo do Senhor. Ou em outro lugar, o apóstolo Matias. Não. Só diz aqui que ele foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos, tá? Então, vou trazendo essas informações, porque elas também vão ser úteis mais para frente para a gente, tá bom? Então, mas olha que isso aqui é muito interessante, porque mais uma vez, nós vemos que para ser apóstolo do Senhor, para ser o mensageiro do Senhor, o Senhor tem que ter me escolhido como seu mensageiro. Discípulo, fica tranquilo. Discípulo, a gente não precisa ter uma experiência sobrenatural com o Senhor aparecendo aqui na rua, não. Para ser discípulo, nós somos discípulos porque nós fazemos discípulos entre todas as nações. Nós estudamos o Evangelho, aprendemos e fazemos discípulos. Nós temos que fazer mais discípulos. Mas apóstolo, eles estão mostrando aqui que precisa de algumas características específicas. E para eu ser mensageiro dele, nessa mensagem aqui do apostolado, eu tenho que ser escolhido para ser esse mensageiro. Vamos continuar aqui, agora, falar um pouquinho mais de Paulo. Porque Paulo, em 1 Coríntios 1:1, disse expressamente, né, que Deus escolheu ele para ser apóstolo de Jesus Cristo. Mas vamos ver também um pouco mais de texto sobre Paulo? Paulo diz aqui, ó, Atos 9:15. Alguém pode ler Atos 9:15? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Obrigado, Almir. Então aqui foi dito, né? O Senhor disse a Ananias, olha só. Deus falou para o Ananias. O que ele falou para Ananias? Vá, porque este, Paulo, tá? Paulo. Está fazendo referência a Paulo aqui. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, mais uma vez, olha, ele é um instrumento escolhido para isso. Vamos continuar aqui? Vamos, Atos 22, 14 a 15. Eu leio Atos 22, 14 a 15. Diz assim: Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Olha só, nesse 14 foi dito, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele. Olha o que mais, ver o justo. Ver o justo, já a gente chega, ou domingo que vem, não sei, mas ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Então, vamos agora abrir em Romanos 1:1. Alguém pode ler Romanos 1:1? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Obrigado. Então, ó, chamado para ser apóstolo. Está falando que eu escolhi ser apóstolo? Eu decidi, veio no meu coração. Falei, eu vou ser.
fui contra tudo, contra todos, inclusive contra Deus, e decidi ser apóstolo dele. Não estava falando isso. Falando, ele me escolheu. Né? Gálatas 1:1 agora. Gálatas 1:1 diz assim, ó, Paulo, olha que interessante, né? Paulo, apóstolo, só que ele acrescenta, né? Não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha que bonito. Não é assim, ó, Aloísio, apóstolo, por parte dos meus amigos aqui que me escolheram apóstolo. Não, não é. É Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A autoridade é diferente, não é? É completamente diferente. Eu não me escolhi para ser apóstolo, Paulo está falando. Os outros ali, ó, os maiorais ali da igreja, não foram eles que me escolheram para ser apóstolo. Deus, o próprio Deus, me escolheu para ser apóstolo dele. E é interessante Paulo começando as epístolas dele dessa forma, né, que a gente já viu em 1 Coríntios, agora em Gálatas, em Romanos, porque isso aqui dá autoridade porque ele fala, não dá? Olha, isso aqui dá autoridade para ele. Eu sou apóstolo do Senhor, eu posso falar. Porque eu sou o mensageiro dele para trazer a mensagem do Evangelho aqui ao mundo, né? Trazer mais doutrinas cristãs ao mundo. E então, eu quero frisar isso com vocês. Que ser apóstolo, nesse sentido aqui, olha, não pode ser para qualquer um. Não pode. Primeiro porque tem que ter sido escolhido por Deus. Assim como os 12 foram, a gente viu aqui, ó, Jesus escolhendo, 12 discípulos ainda falou, vocês 12 aqui que são os apóstolos. Além disso, porque nós vimos também, quando da escolha de Matias, que é Deus que escolhe, mas Deus não escolhe assim aleatoriamente, assim, né? Deus tem pré-requisitos para uma pessoa ser apóstolo. Eles sabiam que eles não podiam chegar lá e, sei lá, vão pegar alguém que não está por aqui, que nunca viu Jesus. Não, vamos lá na Grécia arrumar alguém que nunca viu do Evangelho e vão escolher ele para ser apóstolo. Eles sabiam que eles não podiam. Os 11 ali, eles pegaram pré-requisitos que são exigidos para que alguém seja apóstolo, e a partir disso, Deus, os pré-requisitos teus estão aqui. Escolhe agora. Dentre esses aqui que cumprem os teus pré-requisitos, não inventei os pré-requisitos. Eles aprenderam com o Senhor, não é mesmo? Quantos anos ali eles ficaram com o Senhor aprendendo? Viram Ele ressurreto? Então, poxa, com base no que eles aprenderam, eles fizeram essa escolha. E aí, mas eles falaram, Deus, é você que escolhe. Então, com Paulo, com Matias, com os 11, né, que na época ainda tinha Iscariotes, mas que futuramente foi substituído porque ele caiu, não porque ele morreu, porque ele caiu. E aqui em específico por Paulo, esse texto de Gálatas 1:1 é bonito, porque ele fala, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. É como se parece até que Paulo está dizendo assim, tem gente aí falando que eles são apóstolos, né? São apóstolos de homens, eu sou apóstolo de Jesus. Talvez ele estivesse combatendo isso ali, né? Já mostrando para eles, tem gente aí se passando por apóstolos para vocês, mas presta atenção, é minha palavra aqui que vai ter autoridade, não é a deles, porque esses daí, olha, foram apóstolos escolhidos por homens. Eu fui apóstolo escolhido pelo próprio Jesus. Interessante aí, irmão, que também a autoridade que ele está falando aí, ele não deixou nenhuma brecha, porque é o seguinte, que se alguém perguntasse para ele, você não teve como escola,
Exatamente. Mas aí a gente já vai chegar nessa exigência. A gente já chega lá. É uma que foram usadas, os pré-requisitos que foram usados justamente pelos 11 na escolha do 12º, né? Orando para Deus. Então, olha só, e essa palavra que você usou é excelente, que é a autoridade, né? Porque o que o Aloísio, que quer ser chamado de apóstolo, ele quer? Ele quer o que? Autoridade, não é? Porque senão ele não ia me chamar de apóstolo. Ele ia me chamar de irmão Aloísio. Não é verdade? Você não quer me... Sou irmão Aloísio. Não, sou apóstolo Aloísio. O Aloísio, que quer ser chamado de apóstolo, ele quer a autoridade que não é dele. Mas esses homens aqui, eles tiveram a autoridade que vem do próprio Senhor. E não à toa, eles estabeleceram a doutrina, que a gente vê um pouco mais à frente, se Deus quiser. Pode falar. Só uma observação assim, a impressão de dados não tem fundamento, mas uma observação. Parece que Matias esquecia de Paulo, ele precisava sempre estar, como se diz, reforçando aquilo que ele era. Matias, a impressão nessa observação, que ele foi esquecido e Paulo sempre precisava estar reforçando. Eu fui escolhido. Paulo foi muito ativo, né? Paulo foi muito ativo. Deus conduz a história, né? Com certeza, assim, a formação que Paulo teve, as coisas que ele viveu, o fato dele ter perseguido a igreja do Senhor, talvez tenham sido situações que contribuíram para o afinco dele tão grande, inclusive Deus usá-lo para escrever boa parte do Evangelho. Um percentual muito grande do Evangelho são ensinos que vieram por meio de Paulo, né? Mas aí, se Deus quiser, já a gente fala por que são 12. E aí, quem que será, né? Vamos lá. Beleza, escolhido por Deus, primeira coisa. Mas agora eu quero falar para vocês uma outra coisa, tá? Fica tranquilos, nós não vamos terminar, né? Eu vou terminar todas as minhas aulas aqui, nós ainda vamos estar no apóstolo, tá? A gente não vamos ter saído do versículo, nós não vamos ter saído do versículo 1 ainda, fiquem tranquilos. Julho, a gente termina o apóstolo, tô brincando, né? Espero que não tanto. Mas vamos lá. Espero que não tanto. Se Deus quiser, duas aulas já dá para falar disso. Mas eu quero falar para vocês de uma outra coisa aqui, tá? Que é o seguinte, vamos abrir? Vamos abrir aqui. Opa! Aqui, ó. Vamos abrir no 2 Coríntios 12, 12. Vamos abrir em 2 Coríntios 12, 12? Porque eu quero falar uma coisa com vocês a partir desse texto. 2 Coríntios 12, 12. Alguém pode ler para mim, por favor? Os sinais do meu resultado foram manifestados entre vós com toda paciência, os sinais, prodígios e maravilhas. Obrigado. 2 Coríntios 12, 12, né? As credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Olha só, as credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês. Como? Com toda paciência e por meio de sinais, prodígios e maravilhas. O que é uma credencial? Eu quero que alguém explique para mim o que é uma credencial. Que te identifica. Ótimo, vamos desenvolver mais. O que mais? Além de... Ela te identifica, mas o que... Fala um pouco mais disso. Te qualifica? Vamos imaginar, por exemplo, que você vai em um determinado evento. Você vai num determinado evento, o que a pessoa te exige ali na entrada para que você possa entrar? Uma credencial. Ó, mostra sua credencial. Tá aqui, minha credencial. E aí você, beleza, você está dentro aqui do grupo que pode entrar nesse evento.
Isso é uma credencial, não é? Então, a credencial é uma evidência que demonstra que você é digno de crédito ou de uma característica, de poderes especiais de algo para uma determinada atividade. Então, irmão Manuel, o senhor é meu apóstolo, o senhor levar uma mensagem para o pastor Estevão. Acontece, irmão Manuel, que, imagina se o senhor chegar lá e o pastor Estevão falar assim, mas o Luiz não passou essa mensagem não. Essa mensagem você está inventando, irmão Manuel. O Luiz não passou isso. Isso aí da sua cabeça, irmão Manuel. O Luiz nunca quer falar isso para mim. Como é que o senhor vai provar que o senhor de fato é meu apóstolo? Porque de fato, imagina, se o pessoal chegasse assim, ó, sou apóstolo, aí dá para eu mesmo, Luiz, ser apóstolo, porque eu não preciso provar nada, preciso. Não, só eu sei eu mesmo que acabou. Não, eu preciso que o senhor leve uma credencial para o pastor Estevão. O senhor mostrar que, de fato, o senhor me representa. Sabe o que eu vou fazer? Ó, leva a minha aliança. Está escrito Giselda e a data do meu casamento. Leva para o pastor. Quando ele perguntar, não acredito, o senhor mostra a aliança para ele. Isso aqui é a credencial, é o sinal que vai evidenciar que o senhor é meu apóstolo. Porque se o senhor tem a minha aliança, o senhor está me representando. Então, veja que Deus fez algo muito semelhante com os seus apóstolos. Porque Ele não simplesmente enviou as pessoas, naquele momento ali da formação da igreja primitiva, e não fundamentou a palavra do Evangelho. Não, Ele evidenciou a palavra do Evangelho para as pessoas. Mas como é que Ele ia evidenciar a palavra do Evangelho para as pessoas? Não podia ser com uma aliança, não podia ser com um pedacinho de cruz. Pô, de onde que arrancou isso aqui? Ah, pode ser qualquer madeira. Não dá para ser assim, tinha que ser algo assim, ó, que não dava para duvidar. Tinha que ser algo que não tem como duvidar. Ó, essa pessoa, se ela está falando isso aqui e ela faz isso aqui, com certeza essa pessoa traz a verdade. Com certeza ela é mensageira de Jesus. O que então Deus fez? Ele deu a essas pessoas aqui credenciais do apostolado, que abrangiam fazer sinais, prodígios e maravilhas. Olha só. Então, para que alguém seja apóstolo, ó, precisa do quê? Da credencial do apostolado. Então, se eu chego para você e falo, eu sou apóstolo de Jesus, você já pede onde? O quê? Minha credencial. Cadê sua credencial, Luísio? Quero ver, tá bom, não tem problema. Você está falando que você é? Tá bom, mas me mostra. Porque Deus não quis que as pessoas lá acreditassem de forma cega. Deus deu aos apóstolos credenciais evidentes que não deixariam ninguém com dúvida. Se a pessoa olhasse, ó, o cara está fazendo milagre aqui na minha frente. Então eu quero milagres, Aloysio. Eu quero milagres. Essas são as credenciais do apostolado. Então, se eu me digo apóstolo, eu preciso ter essas credenciais. Assim como se o senhor se diz meu apóstolo, o senhor precisa ter a minha aliança para comprovar que o senhor me representa. Então, Deus, quando usa dessas sinais, prodígios e maravilhas, Ele está confirmando que aquelas pessoas que levam a mensagem de fato são os mensageiros dEle. De fato, são os apóstolos dEle. Tá? Legal, então se nós vimos aqui nesse texto aqui de 2 Coríntios 12, que essa é uma exigência, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso procurar os apóstolos para saber se eles fazem isso. Porque se eu pegar e achar um texto ali que fala assim, ó, olha, é o seguinte, Pedro nunca fez milagre, nunca expulsou um demônio sequer. Se tivesse escrito isso, Pedro não poderia ser apóstolo. Por quê? Porque está falando que apóstolo exige uma credencial. Da mesma forma que para você mostrar que você é convidado para uma festa, você precisa do convite, que é a sua credencial, o apóstolo também precisa. Então vamos pensar um pouco aqui, olha, vamos ver alguns textos que falam
de credenciais envolvendo aqui, olha, sinais, prodígios e maravilhas. Bom, vamos lá. Um sinal, prodígio, maravilha é o quê? Expulsar demônios, não é? Jesus expulsava demônios e, olha que interessante, né? Ele deu autoridade aos seus apóstolos para expulsar demônios. E é interessante que nós não vemos isso só em 2 Coríntios 12, o que já seria suficiente, tá? Se está em 2 Coríntios 12, já é suficiente, a Bíblia é uma só. Mas vamos aqui abrir em Marcos 3, de 13 a 19. Vamos abrir em Marcos 3, de 13 a 19. Alguém pode ler, por favor? É um texto um pouco maior, alguém poderia ler ele inteiro? Marcos 3, de 13 a 19. E subiu ao monte, chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, Zelote, e a Judas Iscariotes, o que entregou. Obrigado. Esse aqui é um texto sinótico daquele que nós já tínhamos lido, né? E esse texto sinótico aqui daquele que nós já tínhamos lido, ele diz, olha só, designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Olha só. Então, desde lá de trás, quando ele escolheu os 12, ele já deu para os 12 a autoridade de expulsar demônios. Sinais, maravilhas. Tá? Só que é o seguinte, né? Já deu aproximadamente ali nossa 1 hora. E depois de 45 minutos, o cérebro já não pensa direito. Né? Já não pensa direito. Então, eu vou parar por aqui. Depois, se Deus quiser, a gente continua no próximo domingo, tá? Alguém gostaria de falar algo? Só aquela questão que a Arlandina falou ali, eu acho que ela quis dizer que o apóstolo Paulo, o que ele tinha mais, ele tinha mais provar que ele era apóstolo? Por causa do passado dele. Porque quando você olha para a vida de Saulo assolava a igreja, então é a mesma coisa. Você pega, eu sou apóstolo. Esse era aquele cara lá atrás, como é que você é apóstolo? Então, na questão de batismo, talvez seja essa questão de mais dizer assim, não, eu preciso provar, e aí com a vida dele, aquilo que ele fazia, e talvez com o batismo não aparece. Então, quando você olha assim, em geral, eu acho que pensando um pouco, essa aprovação dele era mais por causa do passado dele. É como se fosse qualquer um de nós, né? Eu sou crente, eu sou... aí você vivia daquele jeito. Quer dizer, e agora? Eu preciso provar aquela pessoa que aquilo lá não existe mais. Era algo bem... Pode ter passado pela mente dele, né? Pode ter passado. Você pode ver que ele quis mais provar que ele agora era do que os outros que estavam, né? Por causa do que ele fazia. Não vou dizer por que o Matias não aparece mais, porque eu não sei. Mas ele não aparece. O que aparece são falar que os apóstolos fizeram tal coisa. Aí a gente crê que ele está possivelmente ele está incluso ali, porque está falando primeiro que ele foi escolhido para integrar aquele grupo, depois fala que os apóstolos fizeram, a princípio ele está incluso. Paulo, ele sempre falava que era o pior dos pecadores. Ele se sentia miserável. Diante de um Deus ter escolhido ele, um verme, uma pessoa que era o pior, né, de todos, né? Ele se sentia
Ele abandonou tudo, né? Seu tapete, sabe? Ele abandonou tudo. É isso aí. Outro ponto, assim, trazendo para os dias de hoje. A gente tem muitas denominações, muitas igrejas que intitulam seus próprios líderes como apóstolos, mas eles não se atentam a toda essa questão do colegiado, da história, daqueles que viram Jesus no ressurrecto e presenciaram as maravilhas. Então, talvez com a falta de eficiência teológica dessas igrejas, por falha de caráter mesmo. Então, assim, se vê muito apóstolo, principalmente no Brasil, nomeado com o título de apóstolo, nem sequer se sabe se é mesmo. Não tem como se comprovar isso. Porque a igreja não tem esse conhecimento, muitas igrejas, ou pseudo-igrejas, né, não tem esse conhecimento de que precisa ser do colegiado apostólico e de que precisa ter todos os pré-requisitos e nomeiem seus líderes como apóstolos. É uma falha muito grande que a gente tem, principalmente brasileira. A gente avança, se Deus quiser, um pouco mais isso aí mais para frente, mas é uma coisa interessante que, se os números não estiverem errados, nós temos uns 10 mil apóstolos no Brasil. Veja bem, Jesus escolheu 12, né? Nós temos uns 10 mil. Então, é um pouquinho, né? Mas aí a gente chega, avança um pouquinho mais, mas é interessante, né? 10 mil. Olha só, né? Jesus chamou todos os discípulos e escolheu 12. Inclusive, a gente ainda, se Deus quiser, vai ver, mas por que são 12? Por que não são 13, 14, 15, 10? Mas a gente chega. Mas aí a gente vai avançando um pouquinho. Venha nas próximas. Mais alguém gostaria de falar? Luiz, Pode falar você mesmo. eu não sei se eu entendi um ponto. Você disse que Matias foi escolhido não porque Jesus morreu, mas porque ele transgrediu. Se ele tivesse, como sei, somente morrido, Ó, sem ter traído, não tem como Judas ter acontecido só morrido, né? Ele traiu, a gente sabe. Mas o que a gente pode pegar a partir do que você está falando? Nós podemos pegar os outros apóstolos. Os outros apóstolos morreram? Eles foram substituídos? Não foram. Se a gente continuar lendo Atos, a gente vai ver apóstolo martirizado. E aí, os 11 que sobraram se reuniram e falaram, agora que ele morreu, eu preciso de mais um. Não. Vamos abrir aqui no texto de Atos 1. Vamos ler a partir do 15, tá? Eu vou ler aqui para vocês a partir do 15, Atos 1. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Acelmada, isto é, campo de sangue. Pedro continuou, porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Olha só, está falando especificamente dele, que traiu Jesus, está falando que outro tome o seu encargo. Então, você tem que ser substituído. Mas se você continuar lendo aqui, se eu não me engano, alguns capítulos aqui mais para frente, Tiago morre, é martirizado. Vocês lembram exatamente o texto? Não? Não vou. Qualquer coisa eu posso trazer semana que vem, tá bom? Porque de cabeça não vou saber. Mas os outros apóstolos morrem ali.
e ninguém se reúne para substituir, porque não estava escrito a respeito desses outros apóstolos que permaneceram firmes, que outro tome o seu lugar. Mas sim, quanto a esse que traiu o Senhor, que outro tome o seu lugar. Entendeu? Então, não tem justificativa substituir os outros apóstolos. E é interessante que ainda que se houvesse justificativa de substituir apóstolo por apóstolo, não ia ter 10 mil. Ia ter só 12, mas não tem, não justifica. Inclusive nós vamos ver que, mais para frente, um pouco do que é a função do apóstolo, se Deus quiser, nós veremos, né? E a gente vai ver, inclusive, que nem tem por que ter apóstolo hoje. Nem tem como ter apóstolo hoje, além desses fundamentos que a gente mostrou. Mas, então, assim, a substituição não se deu porque ele morreu, tanto que outros morreram um pouco mais à frente aqui na história e não foram substituídos. A substituição se deu por causa da transgressão dele. E, inclusive, aqui, ó, quanto a ele está escrito que outro tome o seu encargo. Certo? Profeticamente, né?